Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo Jesus para todos vocês, amém? Aleluia. E aí, firme como uma rocha, aleluia, ou como uma geleia? Você está firme como uma rocha ou como uma geleia? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, matando um leão por dia, 2 leões, 3 leões, 4 leões. Tem gente que mata até mais, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque todo dia aparece leão. Aparece, né? Para você lutar, para você guerrear. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui na terra. Muitos ficam desanimados, tristes, frustrados porque querem descansar, querem umas férias. Quem não gosta de umas férias, né, irmãos? Quem não gosta de umas férias? Fala. Todo mundo gosta de umas férias, né? Todo mundo gosta de descansar. Aleluia. Quem não gosta, né? E é bem merecido para quem trabalha, para quem se exercita, uma folga, umas férias, um passeio. É bom demais, né? Para revigorar, aleluia, as suas forças. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso, espiritualmente falando, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Então, todo dia tem que orar, todo dia tem que jejuar, todo dia tem que ler a Bíblia. Quando não jejuma, lê a Bíblia. Quando não lê a Bíblia, ouve um louvor. Quando não consegue usar um louvor, fica meditando na palavra que você ouviu na igreja no dia anterior. Medita naquela palavra. Então, é uma vida espiritual em andamento. Em andamento. Louvado seja Deus. Mas eu quero trazer algo aqui para você. Presta atenção, tá? Eu vou procurar ser breve, amém? Todo vídeo, toda live, a irmã Carmelita fala, não, já vou encerrar o vídeo, vou ser muito breve nesse vídeo. E acaba dando aí 30 minutos, 40 minutos, e olha lá. Às vezes até passa, né, irmãos? É só Jesus. Sabe por que acontece isso, meus amados e minhas amadas irmãs? Sabe por que acontece isso? Porque não sou eu que falo. Porque se fosse eu, se fosse para me falar, abrir a Bíblia aqui, vou falar 2, 3 palavrinhas, orar por vocês e acabar, pronto, final, encerrou. Só que não acontece isso porque eu não mando no Espírito Santo, né? Quando eu abro a Bíblia, que eu começo a falar, começo a passar algo que é de Deus, o Espírito Santo ele vai jorrando como uma água, né? Como a Bíblia diz, que a palavra ela é uma fonte de água, que ela vai jorrando de dentro de você. Quem prega a palavra, quem evangeliza, quem faz a obra, sabe do que eu estou dizendo. Né? Amém? Então tem um pouco de paciência aí. Tem um pouco de paciência aí, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Jesus. Tem um pouco de paciência aí. Tem um pouco de paciência aí, amém? Escuta o vídeo até o fim. Se tu quiser ser abençoado, né? Se tu não quiser, aí já não é mais a minha parte. Aí já é tu e Deus. Deus e tu, amém? Mas que Deus venha abençoar vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje encontrei com eu estava vindo pra cá e a hora que eu estava chamando o Uber, né? Pra vir pra cá, porque é fora de mão. Aí eu estava ali esperando o Uber e passou o irmão Marcelo aqui do canal, o irmão Marcelo com a sua filhinha Isadora, amém? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Fiquei feliz de ver aquela criança, né? A criança, ela tem uma paz, né, irmãos? Por mais assim, que a criança seja, sabe, peralta. A criança em si, ela é criança, irmão. Então, eu dei um abraço naquela menina, eu me senti confortada na Isadora. Eu nem sei qual a idade dela, uns 6 anos, uns 7 anos, não sei. Mas e ali ele falou, irmã Carmelita, irmã do canal, né? E a Isadora,
Nós tiramos uma foto, eu e a Isadora, né? O pai dela tirou. Então, que Deus abençoe. Ele falou, minha esposa que te escuta, irmã. A minha esposa que fica lá te escutando. Eu falei, coitada. Coitada da esposa do irmão Marcelo. Tem que ficar escutando a irmã Carmelita todo dia, Jesus. Haja paciência, né, irmã? Acho que ele não falou o nome dela. Mas a esposa do irmão Marcelo, um abraço para você, querida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Aleluia. Você é mulher de guerra, mulher de batalha. Então, aleluia, você tá na lista, né? Você tá na lista, filha, você tá na lista. Tá na lista de Jeová. Aleluia. E vai alcançar muitas bênçãos, muitas vitórias. No nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a família de vocês, o irmão Marcelo, a Isadora, aleluia, a irmã que nos acompanha aqui, que Deus ilumine sempre, amém? Presta atenção aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, presta atenção aqui, parece bobagem que eu vou falar aqui, tá, irmão? Mas presta atenção que no final tem um bom resultado. Ai, Jesus querido, aleluia. Você já ouviu o povo do mundo dizer assim, é profundo o que Deus vai passar aqui, tá, irmãos? Parece brincadeira, mas o negócio é sério, tá? Jesus, ele contava parábolas, lembra? Jesus contava parábolas, Jesus, ele ensinava através de parábolas. Louvado seja Deus. Então, eu não estou muito fora da Bíblia não, tá? Pelo amor de Deus. Então, você já ouviu o povo do mundo, os católicos, o povo do mundo dizer assim, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você já ouviu alguém falar isso? Os mais velhos usavam muito esse ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais espírito, mais assombração aparece. Já ouviu falar isso? Porque eu já ouvi, né? Lá atrás, hoje em dia ninguém quase não usa mais esse ditado. Mas antigamente o povo usava muito esse dizer, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mais fantasma me aparece. Já ouviu? Então. E você sabia que trazendo para o lado espiritual, para o nosso lado evangélico, né? Para o nosso lado cristão, você sabia que esse ditado é verdadeiro? Você sabia que esse ditado ele é verdadeiro? Quanto mais você ora, mais o diabo levanta. Quanto mais você consagra, mais o diabo levanta. Quanto mais você busca Deus, mais o inimigo se levanta. Isso é verdadeiro, tá, irmãos? Isso é verdadeiro. Você já prestou atenção? E quantas vezes alguém aqui já não falou isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, mas eu já orei tanto, eu busco tanto, eu jejum, eu levanto na madrugada, eu boto a cara no pó. Meu Deus, eu vou no culto, eu escuto a palavra, eu dou crédito à palavra. Senhor, eu oro, na igreja eu me dou para Jesus, eu sirvo ao meu Senhor ali. Mas parece que quanto mais eu oro, mais complicado fica, mais demônio aparece. Tem gente aqui que já falou isso. Tem gente aqui que já falou isso. E eu já ouvi isso de muitas pessoas. Irmã, eu vou na igreja para quê? Quanto mais eu oro. Muitas pessoas já falaram isso para mim. Vou na igreja para quê, irmã? Quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu consagro, quanto mais eu vou na oração de manhã, mais o diabo se levanta contra mim. Mas tem inimigo levantando. Onde não tinha inimigo, começa a surgir inimigo, irmã. Começa a surgir inimigo de gente que eu nem conheço, gente que eu nem sei, sabe? De onde que saiu, se levantando contra mim. Eu nunca fiz nada, nunca falei nada. Eu nunca, né?
ofendi, nunca falei nada, a pessoa se levanta contra mim, irmã. O que eu vou fazer na igreja? Para que orar? Para que buscar? Olha, não faz muito tempo que uma mulher falou isso para mim. Ela saiu da igreja, ela se afastou da igreja e eu encontrei com ela, fiquei um bom tempo conversando com ela, que eu morava próximo dela, né? Agora não mais, mas eu morava próximo dela. Então, ela falou assim, eu não tô na igreja não vou na igreja não. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu consagro, mais demônio aparece, mais problema aparece. Não, eu não quero saber não, ela disse. Eu falei, realmente, o que você tá falando não é errado. Não é errado não, isso daí é verdade. Ou seja, não é mentira, isso daí é verdade. Quanto mais a gente ora, mais o diabo levanta. Quanto mais você consagra, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo se levanta. A fúria de Satanás se levanta. Mas eu quero te explicar uma coisa. Presta atenção, porque eu quero te explicar uma coisa. Aleluia. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais o diabo levanta. E isso é real. Levanta mesmo. Levanta comigo, levanta com você, levanta com o outro, levanta com o pastor, levanta com a irmã que prega, levanta com a irmã que canta. Só, presta atenção, irmãos. O inimigo, ele se levanta com todos que buscam Deus. Não é só comigo, não é só com você. Ele não levanta só contra você. Ele levanta com todos que buscam Deus. Mas eu quero te explicar uma coisa. É que Cristo, irmãos, igreja do Senhor, o Senhor Jesus, ele nos alistou para uma guerra. Ele nos alistou para uma guerra. Lá em Coríntios, aleluia, nos fala que ele nos deu o capacete, ele nos deu as armas da milícia para o combate. Então, o Senhor Jesus, ele escolheu um povo para um alistamento. Por quê? Quando o Senhor Jesus, ele chama a pessoa ela entra na fila, ela foi alistada para lutar pela sua salvação aqui na terra. Então o Senhor Jesus, ele chama, ele está pronto, ele perdoa a pessoa, ele purifica a pessoa, ele limpa a pessoa, ele pega os pecados da pessoa e lança no mar do esquecimento através do batismo nas águas. Então, ali começa uma obra na vida da pessoa. E aquela pessoa, ela foi alistada para uma guerra. E todos que conhecem a palavra, teve esse chamado para esse alistamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então, a Bíblia diz assim, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. E esse mundo vai daqui para pior. Então o mundo está no maligno. A Bíblia fala isso. Então, se o mundo está no maligno, o que Jesus faz? Jesus, ele quer resgatar as almas do mundo. Ele resgata a pessoa. Ele chama a pessoa. E coloca ela aceitando esse chamado, aleluia, ela é colocada na fileira, aleluia, alistada para uma guerra, para uma batalha. Louvado seja Deus. Então, o que acontece? Quanto mais você ora, mais o inimigo se levanta. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você recebe. Quanto mais você busca Deus, mais conhecimento você recebe, mais, aleluia, discernimento você tem. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais você se aproxima de Deus. O que acontece? O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer
Ele se opõe, ele não quer que você receba conhecimento. Então, é assim, cada guerra que acontece na vida do cristão, cada prova, cada luta que acontece na vida do cristão, quando aquele cristão, ele vence aquela luta, aquela prova, ele vence, ele passa por aquela turbulência e sai do outro lado ainda dando glória a Deus. Então, o que acontece aí, irmãos? Deus, ele te faz você subir mais um degrau. Cada luta que o crente passa, ele sobe mais um degrau. Aí vem uma prova maior. Aí vem uma dificuldade maior. Se a pessoa vencer, mais essa vez, ele sobe mais um degrau. E assim por diante. Aleluia. Até chegar a ser varão perfeito, como diz a Bíblia. Não é perfeito a perfeição de Cristo, mas sim chegar à altura do varão perfeito, da varoa perfeita. O que isso significa? É que a pessoa venceu todas as etapas, de todas as provações, de todas as lutas, ele venceu. Então ele foi subindo, até chegar, aleluia, a ser varão perfeito, como revela a palavra do Senhor. O que acontece? Quanto mais você ora, mais o inimigo levanta. Só que, aleluia, Deus te alistou, Deus nos alistou para uma guerra, para uma batalha. E se no meio da guerra, no meio da batalha, ferrenha, porque tem lutas que eu vou falar uma coisa para você. Às vezes as irmãs perguntam assim, passando na rua, em algum lugar, e aí, minha Carmelita, tá... como é que tá aquele problema lá? Deus já deu vitória. Irmã, como é que tá? Daí eu respondo assim, ó, se eu escapar com vida, depois eu te conto a benção. Depois eu te conto a benção. Irmãos, porque parece que tem luta que parece que vai te sufocar. Não só o corpo, mas a alma. Sabe, parece que vai te sufocar. De tão terrível, de tão ardilosa, de tão ferrenha que é a luta. Quem já passou luta aqui sabe do que eu estou falando. E dói o corpo, dói a alma, dói o espírito, dói a cabeça, dói os ossos. Como o salmista, ele disse, Senhor, a minha alma geme e o meu corpo dói e os meus ossos estão aquebrantados. Os meus ossos ardem como fogo. Isso é a provação, é o fogo da provação na vida do cristão. Aleluia. Agora, irmãos, Deus nos chamou, vamos voltar lá dizendo, Deus, ele chamou seu povo para um alistamento, para uma guerra. A Bíblia chega a dizer que o céu é tomado à força. E por que o céu é tomado à força? Porque você tem que lutar aqui na terra contra os demônios, contra Satanás, contra os pratos que o diabo coloca. Sabe, renúncias e renúncias. É o diabo mandando prato e você renunciando. É o diabo inventando coisa e você repreendendo. É o inimigo, sabe, jogando, lutando e você orando, você expulsando, você jogando, sabe, assim, por terra no nome de Jesus. Então você está numa batalha espiritual. Uma batalha que não é fácil. Aleluia, se você realmente não crê na existência de Deus. Então Deus chama o seu povo para esse alistamento. Louvado seja Deus. Então, para você entender melhor, eu quero ler aqui Juízes. Deus, chegando aqui, Deus me deu essa palavra. Aleluia. Juízes, capítulo 7, diz assim. Juízes, capítulo 7, eu vou ler o 2. Aleluia. Alguns versículos só para você entender o que nós estamos dizendo aqui. E eu vou concluir. Aleluia. Louvado seja Deus. Presta atenção. Então, Juízes 7 diz assim. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo,
para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltou o povo 22.000 e 10.000 ficaram. Você prestou atenção? Olha aqui para mim, irmã, não se distraia. Escuta a palavra, porque Deus quer te ensinar algo nesta oportunidade. Deus, Ele quer te revelar algo, Ele quer falar com você. Ele quer te esclarecer o porquê que você está passando essa luta aí. Escuta. O 3. Quem for covarde e medroso, volte-se apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Gente, 22.000 pessoas não é pouca gente, é muita gente. E 10.000 ficaram. Então, aleluia, havia 32.000 pessoas com Gideão. Porque eles estavam se preparando para uma guerra. Então, com Gideão se colocaram, aleluia, para lutar com Gideão, 32.000 homens. 32.000 homens para sair numa guerra. Então voltaram o povo 22.000 e 10.000 ficaram. De 32 ficou 10.000. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Deus, ele fala com Gideão que Gideão derrotaria seus inimigos, conquistaria a terra, aleluia, e teria vitória. Então, esse povo aqui, esses 32.000 homens, eles foram chamados, eles foram convocados para uma guerra. Eles foram chamados para uma guerra. E todos se colocaram em prontidão. Só que quando Gideão fala para o povo, olha, nós vamos lutar, aleluia, assim, assim, e será assim, assim, feito. Quando Gideão começa a passar as instruções para o povo, aleluia, então, naquela hora, Gideão, Deus já havia falado com Gideão para fazer essa convocação e contar para eles qual era o sentido daquela guerra. Aleluia. O porquê que eles iam lutar. Então, naquele meio, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Gideão falou, olha, quem for covarde e medroso, depois de tudo que eu falei aqui, das estratégias que eu falei para vocês, da forma que a gente tem que fazer, conforme Deus me orientou, eu estou passando para vocês. Mas quem for covarde e medroso, aleluia, volta. Volta para as terras de Gileade. Volta. Então aqui, ó. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, Gideão, quem for covarde e medroso, volte apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltou. 22.000. 22.000 homens voltaram, porque não se acharam capacitados para guerrear com os soldados de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. 10.000 homens ficaram. 10.000 ficaram. 10.000 falaram, não, Gideão, nós vamos ficar com você, nós vamos lutar com você. Mostraram coragem. Eles mostraram, os 10.000 mostraram, não, Gideão, nós vamos contigo nessa guerra. Nós estamos contigo nessa guerra. Aleluia, louvado seja Deus. Então, compreenda que não é diferente. Não é diferente.
Deus chamou pessoas da Bahia, Deus chamou pessoas de Portugal, Deus chamou pessoas do Chile, Deus chamou pessoas dos Estados Unidos, Deus chamou chilenos, portugueses, canadenses. Deus, ele chamou de várias nações e de vários povos, pessoas para alistar nesta guerra. Só que no meio desta guerra, desta luta, desta batalha que o povo de Deus enfrenta, serão poucos, irmãos. Serão poucos. É uma realidade triste, mas é a realidade. Serão poucos que vão até o fim. Aleluia. Muitos vão voltar. 22 mil homens voltaram para as terras de Gileade. Voltaram para trás. Voltaram para trás. Desistiram de lutar. Desistiram. Minha querida, meu querido irmão, Deus te chamou para uma guerra. Deus te chama, e essa guerra, ela é forte. Ele te chamou. Ele te chamou, ele te alistou para uma guerra. E guerra, você não vai ter água. Quando os soldados estão na guerra, eles não têm água ali a toda hora. Eles não tomam banho ali a toda hora. Eles não comem ali a toda hora. Eles não estão no descanso a toda hora. Não. Quando está lutando, é lutando. Quando está ali no meio da batalha, no meio do campo de batalha, ali é lutando mesmo. Nós estamos no campo de batalha, meus irmãos. Nós estamos num campo de batalha, igreja. Aleluia. Então, quando a pessoa diz, eu oro, e quanto mais eu oro, mais demônio aparece, isso é verdade. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você luta, mais o diabo levanta, mais Satanás levanta. Aleluia. Por quê? Porque ele está lutando contra você. Ele está investindo contra você. Só que nós não podemos nos esquecer que à frente desta batalha está o general de guerra. Nós não podemos esquecer disso. Você não pode esquecer disso. Que à sua frente está o general de guerra, está o general, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Foi ele que nos alistou para essa luta, para esta guerra. Então, se você for fiel na luta, na prova, mesmo chorando, sofrendo, ferida, coração magoado, coração entristecido, mas você fala, não, eu não desisto, eu estou sofrendo, eu estou chorando, mas eu não vou desistir da minha alma, da minha salvação. Eu vou alcançar a promessa de Deus para a minha vida. Aleluia. Você está compreendendo, irmãos? Essa palavra nos traz uma grande lição. Não só para vocês, mas para mim também, que Deus me deu essa palavra eu chegar aqui. Aleluia. A luta é grande, meus irmãos. Não existe nada fácil para crente que é crente escolhido. Não existe nada fácil para crente que quer herdar o céu como recompensa. Não existe nada fácil. Agora, diante dessa palavra, como o Gideão falou, quem for covarde e medroso, aleluia, então volte para trás. Volta para trás. Agora, eu pergunto para você, você que está falando que quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais luta acontece. Agora eu pergunto para você, o que você vai escolher? Você vai voltar para trás? Você vai voltar para trás por causa dessa luta que você está passando? Você vai negar o nome de Cristo por causa dessa luta, por causa dessa calúnia, por causa desse levante que está contra a tua vida? Tu vai voltar para trás? Tu vai deixar as armas? Tu vai parar de adorar o teu Deus? Tu vai parar de ser fiel a Deus só porque alguém não gosta? Você vai parar de adorar a Deus só porque o parente mandou você calar a boca para você não cantar, para você não louvar, para você não ir na igreja, para você não fazer a obra de Deus, para você não fazer nada? O inimigo usou aquela pessoa. Você vai voltar para trás? Alavassuri, candaravassuri, andaramanai.
Quantas pessoas covardes, irmãos. Quantas pessoas que qualquer luta, qualquer problema, já se abate, não vai mais na igreja, não sai mais de casa, se fecha o coração, fecha para Deus, não quer mais orar junto com o povo de Deus, não quer mais participar do jejum, das orações, dos propósitos, não quer mais, porque ele está voltando para trás. Aleluia. Mas como a Bíblia, ele dá livre-arbítrio, quer voltar, volta. Mas, irmãos, lembra de uma coisa, que ninguém tem vitória sem luta. Como é que você quer alcançar o céu, a glória de Deus, se você não luta aqui na terra? E às vezes, irmãos, essa luta, ela não é nem assim, às vezes essa luta é interna, é dentro de nós. Muitas vezes essa guerra, ela é interior. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer abandonar o vício, não quer abandonar a pornografia, não quer abandonar as amizades, não quer abandonar a vida boa que leva, o dinheiro bom que ganha com aquele trabalho sujo. A pessoa não quer renunciar a estas coisas. Ela foi chamada para uma guerra, mas ela não quer renunciar a esse tipo de armas que não são de Deus. São do inimigo. Então a pessoa não quer renunciar. Ela não quer renunciar o status, o nome famoso. Ela não quer renunciar a sua posição social. Ah, mas o que vão dizer de mim? Eu aceitei Jesus, eu quero ir para o céu. Mas o que vão dizer de mim? As pessoas me viam na televisão, me viam no rádio, me via isso e aquilo. E agora vão me ver com uma Bíblia, lendo a Bíblia. Agora vão me ver junto com o crente. O que eles vão dizer de mim? Ora, meu querido, minha querida, se você está preocupado com isso, você faz parte dos 22. Eu sinto muito lhe dizer. Ó, avião. Você faz parte dos 22. Não quer renunciar. Gideão chega pro povo e diz: olha, gente, o negócio é o seguinte, a luta vai ser ferrenha. E ele explicou, ele falou o plano, como que eles teriam que lutar. Então aqueles 22 olhou e falou assim: o quê? Eu vou colocar minha vida em risco? Eu vou colocar a minha vida em risco? Não, eu vou voltar. Então Gideão falou: aquele que for covarde e medroso, volta. O plano já foi explicado para vocês. E olha, irmãos, aqui ninguém é inocente. Nós não somos inocentes. Jesus falou lá para os discípulos e continua falando até hoje: no mundo tu vai ter aflição, no mundo tu vai ter perseguição, no mundo tu vai ter aqueles perseguidores, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquelas pessoas que, aleluia, não luta por nada e coloca-se na frente da pessoa que está lutando. Mente desocupada, oficinas do diabo, que o diabo fica o tempo todo falando na mente dele, na mente dela, maquinando o mal contra o justo. É assim que a Bíblia diz, que o ímpio maquina contra o justo todos os dias. Só que você não pode esquecer que Deus está na frente. Se você for forte, corajoso, corajosa e lutar, mesmo porque na luta você se fere, você se machuca, você sente dor, você tem percas. Olha o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu tudo, irmãos. Ele perdeu tudo por amor a Deus. Ele falou: não, eu vim nu e nu eu vou voltar para o meu Deus. Nu eu vou voltar para o meu Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do meu Deus. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia, uma hora, um momento ou outro, ele há de se levantar para julgar a minha causa. Eu sei que o meu Redentor vive. Minha querida, meu querido irmão, você precisa ter essa certeza dentro de você. Que Deus é fiel, que Deus te ajuda, que Deus está contigo nesta batalha, nesta peleja. Você tem que ter isso em sua mente, dentro de você.
Eu vou vencer não é porque a irmã Carmelita está orando por mim. Eu vou vencer não é porque o pastor fulano está orando por mim, tá? Não, você vai vencer porque você tem dentro de você as armas do Espírito de Deus. É por isso que você vai vencer. O que os nossos irmãos nos dão é um apoio espiritual. É um apoio espiritual, irmãos. Mas a vitória vem de Deus. A vitória vem do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. E da onde? De onde? De onde vai vir meu socorro? De onde? Eu não vejo saída. Eu não vejo nada. De onde vai vir meu socorro? E o próprio Espírito de Deus responde a Davi: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Então, minha querida, meu querido, não desanima por causa das lutas, por causa das provações. Não faça bobagem, não faça besteira. Aleluia. Louvado seja Deus. O que acontece muitas vezes quando as pessoas voltam para trás, irmãos, o que acontece é que muitas das vezes lá na frente o diabo cerca o caminho dessas pessoas que voltam para trás. E muitas das vezes elas querem voltar. Elas querem novamente voltar para servir a Deus. Elas querem voltar. Só que aí não encontra mais força. O quartel, aqueles soldados, aqueles que já estavam na batalha, que não voltaram para trás, já estão lá na frente. Então, o que acontece? A pessoa que voltou e ela se arrepende e quer novamente voltar, ela vai ter que passar por todo aquele processo de novo. Vai ter que passar por tudo aquilo que já tinha passado. Já estava meio caminho andado. Aí olhou e falou: eu não vou conseguir, eu não vou continuar, vou voltar para trás, vou fazer assim, vou fazer do meu jeito. Aí volta. Quando ela quer novamente retornar para a fileira, para aqueles que estão ainda na guerra, aí não alcança mais. Não alcança porque os outros que permaneceram já estão lá na frente, já estão em outro degrau, já estão em outro, olha, já estão, sabe, até alcançar o céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a palavra de hoje para mim e para você é: não adianta você olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto. Ele não é apto para entrar nos portões celestiais. A Bíblia diz, aleluia, a palavra do Senhor nos revela, aleluia, louvado seja Deus, Apocalipse: se tu fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Muitas vezes, irmão, presta atenção, muitas vezes você está aqui na terra lutando por algo material. Você está passando prova, luta, dificuldade, enfim. Tem muitas coisas a qual você pode estar passando uma luta terrível. Só que Deus, aleluia, Ele quer te entregar algo muito superior a isso. Ele quer te entregar algo muito, muito superior a isso. Aleluia. Ou você acha que Deus, Ele coloca os seus filhos, os seus servos, as suas servas nesse campo de batalha para depois, aleluia, louvado seja Deus, não lhe entregar o troféu, não lhe entregar a coroa, não lhe entregar, aleluia, louvado seja Deus, por tudo aquilo que ele passou? Não, irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz. Ele é justo. Ele sabe do que você está sofrendo. Ele sabe do que eu estou sofrendo. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que o seu povo no mundo inteiro está enfrentando. Ele sabe. Alamassuri canta lamanai.
Ondereviastei calavassúria. Aramassou de cantalamai. Será que Deus não sabe? Ele sabe de tudo. Ele quer te dar a vitória, o troféu. Às vezes eu, você, nós estamos pensando tão pequenininho. Ai, meu Deus, eu só queria isso para mim. Eu só queria isso para minha família. Mas, irmãos, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu e que não chegou aos pensamentos do homem, aleluia, é o que Deus tem reservado, é o que Deus tem preparado para os fiéis. É uma coisa além do nosso pensamento, além da nossa imaginação. Então, meu querido, minha querida, lute. Se coloque na brecha mesmo, como Gideão e os 300. Em resumo, eu quero dizer que de todo esse povo que foi chamado e foi alistado para lutar com Gideão, apenas 300. Aleluia. Apenas 300 foi, aleluia, aprovado por Deus. Apenas 300 com Gideão. Apenas 300, irmãos. Então, para você ver que essa palavra ela é tão linda, ela é tão forte. O mundo está cheio de crente. O mundo está cheio de igreja. O mundo está cheio de templos. E cada vez aparecendo mais templos. Cada vez mais. Cada vez mais. Mas quem será que vai herdar o céu? Aquele que perseverar até o fim. Esses vão herdar o céu. Aqueles que perseverar até o fim. Aleluia. Então diz lá Lucas 18, no último versículo, na parte B, diz: e porventura, quando vier o Filho de Deus nas nuvens, achará fé na terra? Achará fé na... Quando diz terra, não é essa terra que nós estamos pisando, é o nosso coração. Quando porventura vier o Filho do Homem nas nuvens, achará fé na terra? Na terra? Na terra? Achará fé na terra? Essa terra não é a terra que pisamos, é o seu coração, é a sua alma. Achará fé em você? Perseverança? Aleluia. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Gideão alcançou uma grande vitória. Inimigos poderosos eles lutaram. Gideão e os 300. Então é 301, né? Os 300 e Gideão, 301. Eles venceram. Louvado seja Deus. Alcançaram de Deus a promessa. Alcançaram de Deus a vitória. Porque não existe, meus irmãos, vitória sem luta. Não existe. E o que está acontecendo, eu já vou encerrar. O que acontece nessas igrejas por aí é que o povo que está na frente desses trabalhos por aí só prega a benção, né? Eu não vou generalizar, porque ainda tem aqueles que pregam o caminho do céu. Mas nós sabemos, você sabe, nós sabemos que muitos por aí só prega bonança, só prega coisa boa, só prega facilidade. E o evangelho de facilidade não leva ninguém para o céu. Aleluia. Você compreende essa palavra? Então, minha querida, meu querido irmão, receba a palavra de Deus para o teu coração. Louvado seja Deus. Não desista, aleluia, da sua vitória. Não desista de orar. Porque você está na luta. Você está na prova. Mas você está orando. Você está perto de Deus. Você está buscando. Você está perto de Deus, querida. Você está perto de Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Tu está na luta, mas tu está perto de Deus. Será que Deus deixou Gideão e os 300 sozinho no meio do campo de batalha? Não. Por quê? Não.
Por que ele não deixou ele sozinho no campo de batalha? Porque foi Deus que chamou Gideão para lutar essa guerra. Foi Deus que chamou. Foi Deus que convocou para essa guerra. Então, no meio da guerra, eles tiveram vitória. Muitas vitórias, muitas, muitas. Leia o capítulo inteiro para você entender. Aleluia. Então, se você não desiste, Deus te entrega o troféu. Deus te entrega a vitória. Aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Porque muitos vão olhar para você e vão dizer, verdadeiramente, este homem aí, ele é um homem de Deus. O mundo vai olhar para você. O mundo vai olhar para você e vai dizer, verdadeiramente, esta mulher aí é uma mulher de Deus. É um homem de Deus. Verdadeiramente, esta família aí são de Deus. Está compreendendo? E a Bíblia diz lá em Ageu, e outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Aleluia. Outra vez vereis a diferença. Há uma diferença. Então você quer ser aprovada? Você quer ser aprovado? Continue orando. Ah, mas eu oro, irmão, eu não sinto Deus. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não fala comigo. Mas Ele está te ouvindo. Deus, Ele trabalha no silêncio. Ele não precisa ficar falando toda hora. Deus, Ele não precisa ficar falando todo momento comigo, com você. Ele não precisa disso, porque Ele é Deus na sua totalidade. Louvado seja Deus. Eu é que tenho que entender que Deus, Ele trabalha no silêncio. Você é que tem que entender que Deus, Ele é poderoso para trabalhar no silêncio. E eu me ouso a dizer. Aleluia. Eu ouso a dizer que Deus trabalha mais no silêncio do que no barulho. Deus trabalha mais no silêncio do que no barulho. Muito mais. Então, se você está dizendo, ai, Deus está no silêncio comigo, Deus não fala comigo, Deus não revela, Deus não fala, eu vou na igreja, nada acontece, eu oro de madrugada, nada acontece, não tenho resposta. Minha querida, meu querido irmão, se tu está nessa situação espiritual, de silêncio, então esse silêncio é uma resposta. Esse silêncio de Deus é uma resposta. Ele está trabalhando na sua vida no silêncio. Ele não quer falar, ele não quer revelar o que ele está fazendo. E ele não precisa revelar, porque ele é Deus. Ele faz como ele quer, a hora que ele quer. Ele responde quando ele achar por bem que deve responder a sua e a minha oração. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que vocês tenham entendido esta palavra, a qual o Senhor nos revelou, aleluia, para trazer para vocês aqui, porque é profunda. Amém? Que Deus ilumine no nome do Senhor Jesus, aleluia, que a graça de Deus venha alcançar a vida de vocês, porque, aleluia, operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Muitas das vezes, o diabo, ele não pode impedir de Deus trabalhar na nossa vida, mas nós mesmos impedimos. Como? Quando nós olhamos para trás. Quando nós desanimamos. Quando nós não queremos mais. Então nós somos o próprio impedimento. Compreende? Nós impedimos. Ah, não quero mais saber. Negócio de igreja, negócio de oração, negócio de jejum, esse negócio de propósito. Eu não quero mais, estou fora, não quero mais não. Chega, não acontece nada. Vou parar, já chega, já deu, não quero mais. Então, quando acontece isso, nós estamos sendo o impedimento. Nós mesmos. Amém, meus irmãos? Essa palavra recebe o teu coração, porque ela é de Deus, para a nossa vida no dia de hoje. Deus falou contigo, Deus falou comigo, aleluia, através dessa palavra, aqueles que querem perseverar e lutar, Deus está fortalecendo.
Deus está te fortalecendo no dia de hoje. Não importa quando você vai ver esse vídeo, não importa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela faz efeito aqui agora, ela vai fazer efeito daqui a um ano quando alguém ouvir esta palavra. Porque ela é vida, ela é poder, porque ela é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e vamos continuar buscando o céu, porque é para lá que queremos ir. Amém? Vamos continuar buscando o reino de Deus, porque é para lá que nós queremos ir. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Graça e paz.